Muito boa tarde a todos, então. É uma enorme honra e um grande prazer estar aqui no Colégio Militar. Quando foi lançado o desafio de vir falar sobre um tema que versava, efetivamente, a questão da educação e, sobretudo, da liderança, obviamente que a minha primeira análise foi olhar um pouco para aquilo que todos nós fazemos na nossa vida, ou aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu faço, e tentar perceber qual o denominador comum. Ou seja, neste momento, falar daquilo que eu fiz em termos de arbitragem, ou as questões que relacionam atualmente com o facto de estar na televisão, o dar aulas, quais são os denominadores comuns que eventualmente podem tocar estas questões que têm a ver com a liderança. Mas rapidamente percebi que só tinha um slide para fazer. E, portanto, eu vou, em termos técnicos, falar sobre um slide e depois virar para aquilo que eu acho para mim é o fundamental e importante e que tentarei transmitir como fundo, no fundo, a minha própria experiência, que é o que é para mim mais importante que muitas vezes as questões de natureza técnica. Ou seja, existem aqui alguns fatores que são sempre importantes. Um deles, nós percebemos claramente, nos tais 4 pilares que eu assento sempre, estas questões relacionadas com a liderança e com a gestão e com a forma como nós estamos. Um deles é a questão da motivação. Não faz sentido, este é o motor, é a base, não faz sentido absolutamente nada se nós próprios não estivermos motivados e, sobretudo, as pessoas com quem nós estamos e com quem nós trabalhamos também o possam estar motivados. A tal motivação intrínseca e extrínseca que vem, em primeiro lugar, pelo prazer daquilo que eu estou a fazer e não vale a pena estar em nada se não tiver com paixão e com prazer, e essa é a tal motivação intrínseca. E depois, objetivamente, não conseguimos fugir disso, muitas vezes, a tal motivação extrínseca que advém do reconhecimento social, das viagens que podemos fazer, até inclusivamente do dinheiro, que queremos, quer não, na sociedade em que nós estamos, também acontece. Um outro aspecto é aquela questão que se prende com a tomada de decisão, que é talvez o patamar último das competências que eu costumo chamar das competências psicológicas. Ou seja, dando aqui um exemplo, eu enquanto árbitro, aquilo que para mim era fundamental era tomar uma determinada decisão. Existem fatores que constringem esta tomada de decisão, a questão do ambiente, o estar mais pessoas ou menos pessoas, o estar a chover ou fazer sol, tudo isto naturalmente que implica alguma coisa na minha tomada de decisão, a questão da própria tarefa, mas sobretudo alguém que nós podemos trabalhar e mexer, porque eu não posso mexer nas condições climatéricas, que tem a ver sobretudo com o indivíduo, com as tais competências. E aqui, aquilo que eu chego sempre à conclusão é que ao nível da tomada de decisão há uma coisa que eu posso sempre mexer, que é na minha competência, treinar mais, trabalhar mais, focar mais naquilo que é o meu objetivo e, portanto, para além de estar motivado, ter o prazer daquilo que faço, a questão fundamental que é eu poder desenvolver mais competências na minha área para que possa dar resposta em relação àquilo que eu quero. E depois, finalmente, aquilo que nós temos estado aqui a falar, que é a questão da liderança. Existem inúmeras frases e palavras e chavões sobre a questão da liderança. Para mim, o mais importante é a possibilidade que eu tenho, de alguma maneira, em relação às pessoas que me rodeiam, poder influenciá-las em termos do seu comportamento. Mas com um princípio, para mim, é fundamental. Não que eu me sirva das instituições, mas que eu possa estar lá com o propósito de servir as instituições. E isso, para mim, é o fundamental. Por isso, estar motivado e fazer os outros estar motivados, melhorar as minhas competências para que a minha tomada de decisão seja mais importante e relevante e as questões da influência do comportamento do meu e de todos aqueles que me rodeiam para me tornar melhor líder. Mas tudo isto só faz sentido, na minha perspectiva, de uma maneira, que é esta palavra que dá, no fundo, o tema daquilo que eu venho falar, que é a questão da atitude. Todos nós, às vezes, estamos a ver um jogo de futebol e percebemos que há uma equipa que sistematicamente ganha as segundas bolas. Dizem, aquele indivíduo tem uma sorte do caraças, ganha a segunda bola, a equipa... Não, não é sorte. É a postura e o comportamento com que aquela equipa quer estar naquele momento do jogo. As tais segundas bolas é uma questão de atitude. E é sobre isto que vou centrar os 11 minutos que ainda me sobram da minha palestra para lançar-vos aqui um desafio. Eu trouxe aqui 3 contas de somar, ok? E agora temos aqui, isto está em coluna, 35 mais 42 igual a 77, 28 mais 31 igual a 76, 42 mais 15 igual a 57. E olhando para estas contas de somar, tem aqui alguém que seja mesmo bom em matemática, que me possa dar uma ajuda rapidamente. O que é que ressalta daquilo que vocês veem? Ajudem-me rápido. Pronto, é exatamente. Eu vim cá hoje, onde é que está o ponto? Onde é que está o ponto? Mas já o ponto está aqui, está ali. Ponto, obrigado pelo convite, vim cá só por causa destas 3 contas que estão aqui de somar. É que podiam-me ter dito assim, Pedro Henriques, és um gajo inteligente, esperto, fantástico, tens 66% das contas certas, mas não. Pedro Henriques, pá, o que é que estás aqui a fazer? Está errada a conta. E é este o nosso sistema de educação. Nós crescemos e aprendemos exatamente com isto. Estudos americanos revelam que em 7 feedbacks que um pai dá a uma criança, pai e mãe, 6 é para dizer que não. Não pões o dedo no nariz, não saltes, não faças. E depois, de vez em quando, vem um feedback positivo. Bem, eu, enquanto árbitro, percebi isto claramente, porque normalmente, quando nós acertávamos, objetivamente que a conta certa é aquela, quando nós acertamos ninguém se lembra, mas se ligar, normalmente ninguém se esquece. Mas por além a importância de nós colocarmos o foco na conta certa, ou nas contas certas e não nas contas erradas. Porque nós influenciamos o nosso corpo em termos químicos e a química influencia-nos a gente. Sabe-se que existem 20 substâncias químicas, a que chamamos endorfinas, que são substâncias que nós segregamos normalmente em determinadas atividades. Por exemplo, quando estou a fazer exercício físico.
E substâncias como a serotonina, que é uma coisa, não sei se já ouviram falar neste nome, que é uma substância que controla a depressão, o stress, a ansiedade, as enxaquecas, a frequência cardíaca, inclusive o sono. Quer dizer que quando eu estou a apostar em coisas boas, positivas e construtivas, sistematicamente eu estou a segregar serotonina, que é uma substância que me vai fazer uma série de coisas e que influencia. Não interessa o que está aqui. A resistência, o sistema imunológico, etc. por fora. E o contrário, quando nós estamos chateados, zangados, de mau humor, existem substâncias químicas, como o caso do cortisol, que vamos segregar e que vão fazer exatamente o contrário. Por isso, quando uma coisa corre mal, corre normalmente 5 ou 6 coisas mal. E é aqui a importância das contas certas e das contas erradas. Não pela questão do número, mas sobretudo pela questão da atitude. A maneira como eu encaro, em qualquer circunstância e qualquer situação, a conta certa, o tal copo meio cheio ou meio vazio que nós podemos normalmente olhar e ver. Por isso, acreditar objetivamente é essencial, mas para mim o fundamental e o que faz a diferença, objetivamente, é a atitude. A possibilidade que eu tenho quando me olho ao espelho de me ver mais para além, de forma sustentada, com os pés no chão, mas a capacidade que eu tenho de acreditar que posso ir mais longe. Sabem que, e nós que somos portugueses, e muitas vezes temos sempre aquela perspectiva que dizemos mal de tudo. Alguém dizia que a doença mais preocupante em Portugal era a doença do quacking, dos patos. Porque a gente passa nas ruas e ouve as pessoas sempre a queixarem-se. Agora está a chover, agora vou para a rua, está a chover, agora está um sol, agora está muito calor. Mas há uma coisa que é muito importante e que os nossos antepassados nos deixaram, que é uma coisa que penso que já vocês devem ter ouvido falar, que é o navegarmos à bolina. Sabem o que é navegar à bolina? Navegar contra o vento. E este é que é o grande desafio. Os portugueses, há 500 anos atrás, puseram um barquito ali no Tejo e começaram a dar aos remos e vinha o vento de frente e mandávamos para trás. E eles, com um sistema de velas, descobriram que quanto mais forte fosse o vento, através do seu sistema de velas, conseguiam fazer ainda ir mais rápido contra o vento. E este é o grande desafio que todos nós temos todos os dias. É a capacidade, ou não, de podermos conseguir, no dia-a-dia, navegar à bolina, contra os ventos, contra as marés. Por isso, posturas diferentes normalmente conduzem a resultados diferentes. É aquela diferença que nós sabemos entre o pessimista e o otimista. Normalmente, um pessimista, é assim um desgraçado como aquele boneco, não é? Normalmente vê sempre uma dificuldade em cada oportunidade. Jogo de futebol às 9 da manhã. Ainda grande chatice, está a chuva, tenho que levantar às 6 da manhã. Porquê é que nós olhamos para esse jogo com uma dificuldade e não fazemos como um pessimista? Isto é uma fotografia que o Major Ponte me emprestou, obrigado, quando ele era mais novo, que eu precisava desta fotografia, que vê normalmente uma oportunidade em cada dificuldade. Se é às 9 da manhã, se está a chover e se está a lama, eu vou mostrar claramente que tenho uma boa condição física, vou conseguir correr. E este é o grande desafio. Nós vermos na circunstância, na situação, uma oportunidade e não olharmos para aquilo como uma grande chatice, uma grande dificuldade. As palavras têm muita força, cada vez mais. Peço desculpa. E uma das questões que eu coloco é o que é que nós dizemos, sobretudo, em relação à esperança. A esperança, reparem, isto faz toda a diferença. Nós, para falarmos uma palavra linda como a palavra esperança, utilizamos duas outras palavras terríveis. A palavra última, e última é mais ou menos aquele desgraçado que entra todo roto, no final fazer um teste de Cooper, ok? E utilizamos a outra palavra, que é a palavra morte, que é algo negativo. E isto, qual é a importância? Olha, é a importância que eu faço quando, por exemplo, faço os comentários na televisão sobre os meus ex-colegas. Quando um árbitro erra, ninguém me ouve a dizer, vou falar com o meu amigo pessoal que é o Duarte Gomes, eu nunca digo o Duarte Gomes errou. Eu digo o árbitro, generalista, teve uma tomada de decisão que não foi correta. Utiliza a palavra positiva correta para dizer que ele errou. Mas quando ele acerta, eu digo, o Duarte Gomes teve uma excelente decisão. E utilizo a palavra, o nome dele, associo à excelência daquela que foi a decisão. E isto faz a diferença nas palavras. Até por causa daquela questão da substância. E, portanto, eu posso utilizar a palavra esperança e, em vez de dizer que é a última a morrer, posso falar em ser a primeira e, em vez de dizer e utilizar a palavra morte, utilizar algo que é muito mais forte, que é a existência, que é a vida. E, portanto, muitas vezes, é um desafio muito simples, quando aqui alguém falou já da questão dos elogios, de percebermos que o elogio é tão relevante e importante, é olharmos para palavras positivas e construtivas, exatamente para dar o mesmo sentido. Muitas vezes até para corrigir alguma coisa que está mal. Eu pedi a ajuda de duas pessoas que são minhas amigas, o Cristiano Ronaldo e a ex-namorada dele, a Irina, para nós percebermos, e agora vou fazer aqui um diálogo, eu não consigo imitar o Cristiano Ronaldo, não sei falar madeirense, mas um diálogo foi o último diálogo entre o Cristiano Ronaldo e a Irina, quando eles, portanto, depois a partir daqui deste diálogo eles se separaram, para nós percebermos exatamente esta questão das perspectivas. O Cristiano Ronaldo está azul, não é? E diz assim, sim, gostou tanto, eu vou tentar dar um bocadinho mais de ar mais amoroso, sim, gostou tanto de esperar por este momento. E aquela respondeu, queres que me vá embora? Claro, em russo, naturalmente. E ele, não, nem penses nisso. E ela respondeu, amas-me? Porque normalmente as mulheres vão logo... À quarta pergunta já estão a perguntar se a gente as ama, está bem? Amas-me? E eles dizem, claro, muito e muito. E ela responde, alguma vez me traíste? Oh, mas como é que a gente faz logo? Não, em grande. Não, porque ainda perguntas? E ela responde, beijas-me? E ele diz, que sempre possível. E ela, vais-me bater? E ele diz, és doida, não sou desse género de pessoa. E ela diz, posso confiar em ti? E ele diz, sim. E ela responde, querido, este foi o último diálogo. Agora reparem, não vou fazer magia,
vou colocar isto aqui em cima e vou fazer o desafio de lermos isto de baixo para cima, ok? E ela diz, querido, sim, posso confiar em ti, és doida, não sou desse género de pessoa, vais-me bater sempre que possível, beijas-me. Não, porque ainda perguntas, alguma vez me traíste? Sim, claro, muito e muito. Ah, mas não, nem penses nisso, queres que me vá embora? Sim, que estou tanto a esperar por este momento. É exatamente isto. Eu não mexi em nada. O facto de estar lá, está a chover às 9 da manhã, ou temos de fazer uma coisa qualquer, a que hora que seja. O desafio está lá. Agora a perspectiva é, vamos olhar disto de cima para baixo ou vamos olhar isto de baixo para cima? Vamos olhar para o lado positivo ou o lado negativo? Vamos utilizar as palavras corretas e assertivas ou vamos usar aquelas palavras que não muitas vezes nós usamos? Ok? Este é efetivamente o desafio. A lição de vida, que é que se pode dizer que eu tento tirar nos meus 49 anos de idade e espero ter mais alguns para continuar a aprender, é o seguinte, é que ao longo, por exemplo, da minha carreira como árbitro, acreditem que tive colegas que eram muito mais talentosos que eu, mas muito mais, que efetivamente tinham melhores condições, por exemplo, para ser árbitros. Mas dos 3.750 árbitros, só há 23 chegaram à primeira divisão. Portanto, um número bastante reduzido. E muitas vezes nós não conseguimos vencer, entre aspas, ou não temos tanto talento como outra pessoa. Mas há uma coisa que depende de nós. E é no fator que depende de nós que nós temos que atuar, que é vencer pelo esforço. É quando acaba o treino, e nós damos mais 2 voltas ao terreno. E fazemos mais 50 abdominais. E quando vamos voltar a ler o livro do jogo, acabou o treino da Seleção Nacional e toda a gente recolheu. E houve uma pessoa que tem não sei quantos carros, não sei quanto dinheiro, tem quase tantas namoradas como eu, que se chama Cristiano Ronaldo, e que fez uma coisa tão simples quanto isso. Meteu mais não sei quantas bolas e bateu mais 50 livros. 50 livros. Foi nas vésperas nós eliminámos a Bósnia e que nos deu um apuramento. E isto faz toda a diferença. Ele já está no top. É algo que ele sabe que constantemente, que independente do talento, se o Messi tem ou não tem mais talento, é aqui que ele atua, é aqui que nós temos que atuar. É exatamente na questão do empenho e do esforço. Por isso vou terminar desejando boa sorte, desejar sobretudo a todos vocês, nas vossas vidas pessoais, profissionais, muito sucesso. Alguém um dia escreveu esta frase que o sucesso é uma questão de sorte. Vocês sabem quem é o autor desta frase? É basicamente uma pessoa chamada Falhado Anónimo. Porque aquilo que eu tenho a certeza é que a sorte é uma conta matemática que depende de 2 fatores muito importantes. Por um lado, a competência e, por outro lado, a oportunidade. Sabem porquê? Porque quem é incompetente pode ter 3 ou 4 oportunidades, nunca vai conseguir agarrar. Mas quem tiver a competência e trabalhar para isso, assim que surge uma primeira oportunidade, agarra. Os outros que estão de fora, os tais Falhados Anónimos, aquele gajo teve muita sorte. Estava ali naquele momento, ele não teve sorte. Ele era capaz, ele era competente. E com essa competência soube agarrar a oportunidade que lhe foi dada. E é por isso que a sorte, como muitas vezes costumamos dizer, a sorte dá muito trabalho. E é no meio, muitas vezes, a dificuldade, e nós vivemos num contexto social europeu com muitas dificuldades, que muitas vezes são as oportunidades e que nós temos que saber agarrar, já dizia Albert Einstein. 3 últimos conselhos. Se vocês nunca forem atrás do que querem, nunca vão ter. Se vocês não perguntarem, a resposta vai ser sempre não. Se vocês não derem um passo à frente, nunca será do lugar. E isto é importante, não termos medo de arriscar. Como já foi dito aqui por várias pessoas e no próprio vídeo, não temos medo de errar. E estarmos preparados para o erro. Mas se ficarmos parados, não sairmos de lá, não vamos conseguir alcançar. Não vamos conseguir ter, não vamos conseguir chegar. Está bem? Por isso é que eu, pessoalmente, gosto muito do impossível. Porque lá a concorrência é sempre menor. Desafio para vocês, arrisquem. Arrisquem mesmo, porque o sucesso é, e sobretudo, para aqueles que são atrevidos. Muito obrigado por este bocadinho. Sejam felizes, porque a felicidade é realmente o nosso caminho. Obrigado.